Bom, pessoal, meu nome é William Júnior Bandeira, eu sou acadêmico do curso de Agronomia da Unijuí e vou apresentar o trabalho a respeito da absorção e translocação de nutrientes nas culturas agrícolas. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Ivan Ricardo Carvalho na disciplina de Plantas de Lavoura 2. A produção de alimentos ela é um dos pilares de qualquer economia, sendo que o advento de novas tecnologias, como cultivares geneticamente modificadas, fertilizantes, defensivos agrícolas e máquinas e implementos, foram fundamentais para o aumento progressivo dessa produção mundial. Uma consequência do advento dessas novas tecnologias foi o aumento do custo de produção, principalmente relacionado aos insumos. O agricultor deve ter um bom controle de despesas para que a lavoura tenha rentabilidade no final dos cultivos. Segundo dados que foram disponibilizados pela Companhia Nacional do Abastecimento, CONAB, no ano de 2021, foram internalizadas 41,6 milhões de toneladas de fertilizantes que foram importados, do mês de janeiro a dezembro, onde o estado do Rio Grande do Sul contribuiu com um total de 6,68 milhões de toneladas do insumo, ficando atrás apenas do estado do Mato Grosso, que importou cerca de 8,03 milhões de toneladas. Os conhecimentos dos padrões de acúmulo de nutrientes de uma planta torna possível o entendimento dos fatores relacionados com a nutrição mineral desta, onde a dinâmica de absorção de nutrientes está relacionada diretamente com a taxa de crescimento do vegetal. Temos também que a exigência de nutrientes pela planta está diretamente ligado com a quantidade total de nutrientes que são extraídos por esta durante o ciclo. Outro fator importante que deve ser levado em consideração é a eficiência de aproveitamento dos adubos, além das quantidades de nutrientes que ficam retidos no solo. Outro fator também que é bastante importante no momento do manejo da adubação é o custo-benefício desses insumos. Então, a dose ela deve ser calculada de forma que traga retorno econômico, onde doses muito elevadas, mesmo que resultem em produtividade, normalmente elas não trazem retorno econômico ao agricultor. O objetivo do trabalho, então, foi apresentar os fatores que afetam a absorção e translocação de nutrientes pelas culturas do trigo, triticale, centeio, cevada, linhaça, girassol, canola, cana-de-açúcar, mandioca, azevém e batata. A história da adubação ela teve início na China, mais precisamente na região do Rio Amarelo, onde os chineses fabricavam adubos utilizando resíduos vegetais ou animais e humus dos rios. No Egito, cerca de 600 anos antes de Cristo, a partir das cheias do rio Nilo, era depositada na margem uma camada de cerca de 20 metros de profundidade de humus, onde os egípcios utilizavam para o cultivo de cevada, trigo e lentilha. A adubação ela começou a ser tratada como um negócio propriamente dito a partir da Idade Média, onde países da região que hoje constituem a França, a Bélgica e a Holanda adubavam seus cultivos com esterco animal, lixo humano e lodo da cidade, sendo que essas cidades foram consideradas as mais limpas da Europa na época pela utilização desses resíduos. Partindo para a parte de nutrição mineral propriamente dita, temos que a grande área superficial das raízes faz com que a planta tenha grande capacidade de absorver nutrientes, mesmo quando esses estão em baixa disponibilidade no solo. As plantas, então, elas são organismos autotróficos que sobrevivem retirando dióxido de carbono do ar e água e nutrientes do solo. A agricultura moderna, então, ela desenvolveu formas de identificar deficiências de nutrientes, tanto no solo quanto nas plantas. Porque mesmo com tanta eficiência, os solos são, na maioria, pouco férteis, além de serem ácidos e apresentarem principalmente deficiência de fósforo. A lei de Liebig, ou lei do mínimo, ou ainda conhecida pela lei do barril, ela surgiu em 1982, que dizia que cada solo pode conter um mínimo de um ou mais nutrientes, sendo que a produtividade das culturas apresenta uma relação direta com o suprimento desse nutriente em menor disponibilidade. A produtividade, então, ela será a mesma e não maior, mesmo que as quantidades dos nutrientes em maior quantidade sejam aumentadas 100 vezes. A absorção de nutrientes, ela depende de fatores ambientais, além do estágio de desenvolvimento do vegetal. São três formas, então, principais que a planta possui para absorver nutrientes, sendo que a primeira é chamada de interceptação radicular, onde é o movimento da raiz em direção ao nutriente no momento do seu crescimento. O segundo, que é o fluxo de massa, é o mais importante, a forma mais importante de absorção de nutrientes pela planta, onde no momento que essa absorve a água do solo, ela também absorve o nutriente que está ali solubilizado.
E a última forma de absorção de nutriente consiste na difusão, onde depende de um gradiente de concentração do nutriente próximo à raiz. Isso é a forma principal de absorção de fósforo e potássio. Como foi discutido então, a água é o fator determinante para que um nutriente seja embebido do solo pela planta. Então, o momento de estiagem ou de pouca chuva, onde não tem água do solo, mesmo que a adubação de base tenha sido feita de forma adequada, a planta não vai ter o suprimento desses nutrientes. A partir do momento que a água e os nutrientes são absorvidos pelas raízes, esses fluem por três rotas dentro da planta: a apoplástica, a rota simplástica e a transmembrana. A apoplástica, então, consiste no movimento da água pelo sistema contínuo de paredes celulares, onde a água se move sem atravessar membranas. A rota simplástica, então, ao contrário da apoplástica, é uma rede de citoplasmas interconectado por plasmodesmos, onde a água se desloca através do parênquima cortical. E a transmembrana, então, como o próprio nome sugere, a água, junto com os nutrientes, ela entra na célula por um lado e sai por outro. Um fator que é muito importante levar em consideração é a mobilidade dos nutrientes no perfil do solo, sendo que esse pode influenciar a disponibilidade, além de perdas por lixiviação ou adsorção. Outro fator importante no fornecimento de um íon é considerar que um nutriente pode ter sinergismo, antagonismo ou inibição sobre o outro. Ou seja, o sinergismo ele ocorre quando um nutriente faz com que outro seja também absorvido em grande quantidade. O antagonismo ocorre quando um nutriente faz com que outro seja absorvido em menor quantidade, como é a relação a mais conhecida cálcio-magnésio, onde quanto maior for o cálcio, menor vai ser a absorção de magnésio, e vice-versa. E a inibição, como o próprio termo já sugere, consiste quando um nutriente for absorvido, o outro não vai ser absorvido no lugar dele. Para entender a dinâmica de macro e micronutrientes, deve-se levar em consideração a teoria da essencialidade, que consiste basicamente em três leis. A primeira é que um elemento é essencial, sendo que a deficiência deste impede que a planta complete seu ciclo de vida. O segundo fator determinante é que esse nutriente ele não pode ser substituído por outro, mesmo que tenha característica química similar. E a última ainda, esse nutriente ele deve participar diretamente do metabolismo da planta. Tá, mas e qual que é a diferença então de macronutriente e micronutriente? A diferença é que todos eles são essenciais. Todos são essenciais para o ciclo, para o metabolismo e não podem ser substituídos. A diferença é a quantidade que é absorvido. Normalmente se trata que macronutrientes são absorvidos em kg por hectare. Já os micronutrientes, estes são absorvidos em gramas por hectare ou até menos. O movimento molecular, então, iônico de um local para outro é conhecido como transporte ou translocação, sendo que, por exemplo, o transporte sacarose da folha para a raiz pelo floema, ele é governado e regulado pelo transporte de membranas para dentro da célula do floema foliar. Então, existem dois tipos de transporte de moléculas, água, nutrientes dentro da planta. Esse movimento ele pode ser passivo ou ativo, sendo que o movimento espontâneo de moléculas, através do gradiente de concentração, por exemplo, ele ocorre sem gasto de energia. Já o movimento de substância contra o gradiente potencial, ele é transporte ativo. Ele resulta em gasto de energia, então. A translocação, então, ela é um movimento ou transferência de um íon de um local de absorção para qualquer outro ponto, dentro ou fora da raiz. Essa translocação, no início, ela ocorre principalmente na raiz, da raiz para a parte aérea, e no momento que a planta está entrando no estágio reprodutivo, ela ocorre das folhas para as estruturas reprodutivas, como flor e fruto. Outro fator também que é bastante importante é que a senescência das folhas do bacheiro ela ocorre já que essa se trata de um dreno para a planta. No momento que as folhas do bacheiro já cumpriram seu serviço, elas senescem para que os nutrientes que estão absorvidos nela sejam translocados para as folhas mais jovens ou, em caso do momento do reprodutivo, como comentei antes, que esses nutrientes sejam translocados para a produção de fotossimilados e de estruturas reprodutivas. Em estudos que foram realizados buscando otimizar a eficiência nutricional na produção das culturas, foi proposto que os fatores relacionados às condições ambientais, ao solo e também fatores intrínsecos tanto da morfologia quanto da fisiologia da planta,
eles podem afetar a eficiência do aproveitamento dos nutrientes. Como já foi comentado anteriormente, entre os fatores biofísicos determinantes para a absorção e translocação de nutrientes, a água é o principal fator que determina a produção das culturas anuais e, consequentemente, a eficiência nutricional. A umidade do solo também ela está significativamente relacionada com todas as propriedades biológicas do solo. Então, um solo bem estruturado com a boa quantidade de matéria orgânica contribui para a eficiência nutricional. Outro fator importante também é que a água dissolve quantidades maiores de uma variedade mais ampla de substância, comparado com outros solventes. Outro manejo muito importante na lavoura é aumentar a capacidade de absorção de nutrientes pelas raízes. E uma forma muito importante e barata de fazer isso é pela interação de fungos micorrízicos com espécies vegetais. Esses então eles proporcionam vários benefícios, além de aumentar a capacidade de sobrevivência da planta no solo por meio da expansão do sistema radicular, causado pela simbiose dos fungos micorrízicos com a raiz. Além disso, o objetivo prático da associação com fungos micorrízicos é aumentar a produção, reduzir o uso de fertilizante químico e contribuir para alcançar um padrão de agricultura mais sustentável e menos dependente de insumos. Partindo aqui então para a absorção e translocação de nutrientes pelas culturas propriamente dita, a primeiro agrupamento de culturas que vão ser abordadas serão as oleaginosas, compostas pela cultura do girassol, linhaça e canola. As curvas de absorção de nutrientes elas são semelhantes para as culturas oleaginosas que foram abordadas nesse trabalho e, portanto, vai ser utilizado como base as curvas de acúmulo de nutrientes da cultura do girassol. Essas curvas elas foram obtidas em trabalho que foi realizado por Schiavone no ano de 2018. Ao analisar as curvas de absorção de micronutrientes, iniciando pelo acúmulo de cobre, se observa que o acúmulo de cobre no caule ele tem um rápido crescimento, chegando ao pico de absorção praticamente aos 50 dias após a emergência, com um acúmulo de cerca de 65 gramas por hectare de cobre, com um leve decréscimo e um posterior acúmulo no final do ciclo. Nas folhas, o crescimento é menor, com um acúmulo de cerca de 15 a 18 gramas por hectare, de cerca de 30 dias após a emergência, sem sofrer muita alteração ao longo do ciclo. Para o manganês, o acúmulo ele se dá principalmente no fim do ciclo, sendo que o acúmulo no início do ciclo é de cerca de 70 gramas por hectare, chegando a ultrapassar os 180 gramas por hectare na faixa dos 70 dias após a emergência, com um rápido decréscimo após isso. O comportamento de acúmulo nas folhas é bastante semelhante ao do caule, chegando a um pico de acúmulo de cerca de 145 a 150 gramas por hectare na faixa de 70 dias após a emergência. O acúmulo de zinco, tanto nas folhas como no caule do girassol, eles tiveram um comportamento bastante semelhante ao do manganês. Porém, se observa que nas folhas, a partir dos 30 dias após a emergência, o acúmulo tende a zero, tendo um rápido crescimento dos 60 aos 70 dias após a emergência, onde atinge o pico tanto nas folhas quanto no caule. O acúmulo de ferro ele é gradativo a partir da emergência da cultura, chegando a próximo ao pico nos 60 dias após a emergência, onde reduz o crescimento e atinge o pico de crescimento da curva de cerca de 350, 360 gramas por hectare aos 80 dias após a emergência. Já nas folhas o crescimento é bem menor e mais lento, se comparado com o caule, chegando a um pico de cerca de 80 gramas por hectare aos 80 dias após a emergência. O acúmulo de boro ele acontece em duas fases distintas. Aos 30 dias após a emergência, onde ocorre um certo pico de acúmulo tanto no caule quanto nas folhas, chegando a 3,5 kg por hectare elevado na menos 4 aos 30 dias e 2,5 kg por hectare elevado na menos 4 aos 30 dias após a emergência nas folhas, com um grande decréscimo até os 50 dias, onde o acúmulo
começa a aumentar de novo, provavelmente onde, onde esse acúmulo se dá pelas estruturas reprodutivas estarem sendo diferenciadas na planta. Partindo agora para o acúmulo de micronutrientes nas folhas e caules da planta de girassol, em diferentes épocas de avaliação, utilizando referência ao mesmo trabalho de Schiavone 2018 colaboradores, o nitrogênio ele tem uma tendência de se acumular em maior proporção nas folhas em comparação ao caule. Considerando também que teve um incremento da concentração desse nutriente durante o ciclo de avaliação. Então, o nitrogênio ele se acumulou rapidamente tanto no caule quanto nas folhas no início do ciclo, chegando a atingir cerca de 62 kg por hectare no caule e cerca de 40 kg por hectare nas folhas. O pico de absorção do nutriente se deu aos 80 dias após a emergência, acumulando cerca de 100 kg por hectare no caule e cerca de quase 80 kg por hectare nas folhas. O fósforo ele apresenta uma curva de absorção bastante diferente dos outros macronutrientes, apresentando bastante oscilação durante o ciclo tanto para o caule quanto para as folhas. O nutriente ele tem um acúmulo de cerca de 0,7 kg por hectare aos 20 dias após a emergência, tendo um rápido crescimento dos 30 aos 50 dias após a emergência, onde chega a seu pico, acumulando cerca de 1,2 kg por hectare, onde o nutriente sofre um decréscimo de concentração tanto no caule como nas folhas, provavelmente pela translocação deste para os órgãos reprodutivos da planta. O potássio, avaliando a curva de absorção dele, sabendo que ele tem uma importante função na formação do caule das plantas, ele tem um rápido acúmulo até os 30 dias após a emergência, onde chega ao seu pico de absorção no caule e ao seu pico de absorção nas folhas. E como ele é um macronutriente que está muito responsável pela translocação de outros nutrientes e de fotossimilados dentro da planta, ele sofre um rápido decréscimo dos 30 aos 60 dias após a emergência, onde chega a acumular somente cerca de 5 kg por hectare nas folhas e cerca de 5 a 7 kg por hectare no caule. Provavelmente, como foi comentado, pela grande translocação do nutriente para os outros órgãos da planta. O acúmulo de enxofre, como a planta é uma oleaginose, o enxofre está presente na síntese do óleo, ele corre um rápido crescimento e se mantém durante todo o ciclo da cultura. Então, até os 30 dias após a emergência, ele já alcança cerca de uma concentração de cerca de 5 kg por hectare no caule e cerca de 3,5 a 4 kg por hectare nas folhas. Vale considerar também que a relação de caule e folhas é bastante significativa, tendo uma maior tendência de concentração nas folhas do que no caule. O pico de absorção de enxofre ocorre até cerca de 60 dias após a emergência, onde ultrapassa os 7 kg por hectare no caule e chega a cerca de 6 kg por hectare nas folhas, ocorrendo um leve decréscimo aos 60 dias após a emergência, provavelmente pela síntese do óleo, como já foi comentado. O acúmulo de cálcio ele teve um rápido crescimento até os 30 dias após a emergência, onde atingiu seu pico, acumulando cerca de 6 kg por hectare no caule e cerca de 2 kg por hectare nas folhas. Vale destacar que o girassol ele tem um tecido esponjoso dentro da haste ou do caule, o que faz com que seja necessário bastante cálcio para que seja mantida a turgidez desse tecido esponjoso e que esse também sirva de fonte de nutrientes no momento em que a cultura chega no estágio reprodutivo. Ao observar o acúmulo de magnésio, a relação entre folha e caule ela é bastante significativa, já que o magnésio é componente estrutural da clorofila, é natural encontrar acúmulos mais significativos nas folhas do que no caule. O pico de absorção naturalmente ocorre cedo no ciclo da planta, ocorrendo o pico de absorção nas folhas cerca de 30 dias após a emergência, acumulando cerca de 18 kg por hectare de magnésio. E o pico de acúmulo de magnésio no caule também ocorre aos 30 dias após a emergência, acumulando cerca de 22 a 23 kg por hectare, se mantendo constante até cerca de 50 dias após a emergência, onde tanto a concentração nas folhas como no caule começa a ter um rápido decréscimo, tanto pela senescência de folhas velhas, como pela translocação do nutriente para
para as estruturas reprodutivas. Partindo para a apresentação dos cereais, que compreende o grupo do trigo, triticale, centeio, cevada e azevém, a presença de curvas de absorção de nutrientes para essas culturas é bastante escassa nos trabalhos acadêmicos. Então, foi utilizado o teor de nutrientes observado por Gargantini em estudo no ano de 1973 na cultura do trigo, como ciclo modelo para descrever as culturas do agrupamento dos cereais. O máximo de produção de matéria seca, então, ele ocorre no estágio de emissão da estrutura reprodutiva. O racimo, no caso do azevém, a espiga, no caso do triticale, do centeio e do trigo, e a panícula, no caso da aveia. Sendo que a partir do início da formação do grão, há acentuada queda no teor de matéria seca nas diversas partes da planta, e um crescente aumento no grão até o final da maturação. Ao avaliar as curvas de teores de nutrientes na cultura do trigo, considerando um ciclo de 130 dias, se observa que a curva de teor de nitrogênio na parte aérea, ela já parte de um teor de cerca de 6% no início do ciclo, sofrendo uma queda conforme o ciclo do trigo se desenvolve, chegando a um teor médio de cerca de 3% durante o restante do ciclo do trigo. Nas raízes, ela fica entre 2 e 3% o teor de nitrogênio, e já as espigas, esse acréscimo ele acontece a partir dos 40 dias após a emergência, sendo que o pico de teor de nitrogênio na espiga também ocorre com o fósforo, no mesmo momento, cerca de 100 a 110 dias após a emergência. O teor de nitrogênio naturalmente também cresce a partir dos 100 dias após a emergência, onde se inicia a formação dos grãos, crescendo e se estabilizando até o final do ciclo da cultura, com um teor de cerca de 4% de nitrogênio. O fósforo ele não é tão requerido pela cultura do trigo, sendo que o requerimento e o teor de fósforo nos órgãos de raiz, parte aérea, espigas e grãos fica praticamente todo o ciclo abaixo de 1%, sendo que só no momento da formação da espiga, aos 100 dias após a emergência, foi encontrado um teor de 3,5% de fósforo. O potássio ele é bastante requerido no início da cultura, partindo de um teor de potássio na parte aérea de cerca de 8% e de um teor de potássio nas raízes de cerca de 4%, onde este sofre um decréscimo até o fim do ciclo. A partir dos 50 dias após a emergência, o teor de potássio nas espigas começa a subir, chegando a cerca de 5% aos 60 dias após a emergência e sofrendo uma leve queda, mas se mantendo entre 3% e 4%. O teor de potássio nos grãos, semelhante ao teor de nitrogênio, cresce a partir dos 100 e 110 dias após a emergência, se mantendo estável até o fim do ciclo da cultura. O teor dos nutrientes cálcio, magnésio e enxofre, eles são menores do que os outros três macronutrientes apresentados anteriormente. O teor de cálcio, tanto nas raízes quanto na parte aérea, ele parte de cerca de 0,3 e 0,4 respectivamente. O teor de cálcio nas espigas também começa a crescer a partir dos 50 a 60 dias após a emergência, na formação da inflorescência, e nos grãos também a partir dos 100 a 110 dias após a emergência. O teor de magnésio ele é naturalmente maior nas folhas do que na raiz, como já foi comentado anteriormente, ele está presente na molécula de clorofila, sendo que também tem grande crescimento tanto nos grãos quanto na espiga a partir que o ciclo se desenvolve. O teor de enxofre ele parte de cerca de 0,7 no início do ciclo, mas também sofre uma queda a partir do ciclo, chegando a cerca de 0,3 a 0,4% até o fim do ciclo. O comportamento nas espigas e nos grãos também é parecido com os dois outros macronutrientes apresentados anteriormente, onde sofre um aumento a partir dos 50 a 60 dias após a emergência nas espigas e a partir dos 100 a 110 dias após a emergência nos grãos. Partindo agora para o grupo das amiláceas, que compreende a mandioca, a batata e a cana-de-açúcar, também será feita uma pequena abordagem nas culturas. A batata, então, é um dos vegetais mais cultivados e consumidos no mundo, sendo a quarta cultura mais importante no mundo em termos de volume de produção, seguidos por trigo, arroz e milho, alimentando mais da metade da população mundial.
É uma das culturas que mais possuem requerimento em termos de fertilizantes, sendo tratado como uma cultura de alta demanda do insumo. Com um ciclo de 90 a 110 dias para a produção, o máximo de absorção de nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e enxofre ocorre nos estágios iniciais, 45 a 70 dias após a implantação, no enchimento dos tubérculos. A absorção de potássio está mais concentrada entre 40 e 60 dias após a implantação. Essas três culturas, elas são amiláceas, semi-perenes e apresentam tendência de perenização no ambiente, podendo-se dizer que apresentam uma dinâmica de acúmulo de nutrientes praticamente semelhantes. Para a representação dessas curvas, então, foi levado em consideração um estudo realizado por Santos em 2013, que buscou avaliar a curva de absorção de nutrientes na mandioca em função de doses de nitrogênio. Para obter a marcha de absorção de nutrientes e o teor de acúmulo desses nutrientes durante o ciclo da mandioca, foi feito avaliações do período de 120 dias após a emergência até 300 dias após a emergência. Os teores de cada nutriente eles foram obtidos em grama por quilo, avaliando o teor de nitrogênio na cultura para cada uma das doses de nitrogênio, partindo de 0, 30, 60, 150 e 330. Se observa que as doses tiveram um comportamento bastante semelhante da curva de absorção, tendo um leve decréscimo dos 120 aos 180 dias após a emergência, com algum acréscimo até os 270 dias após a emergência e com bastante queda na curva até os 300 dias após a emergência. Já o fósforo, independente da dose de nitrogênio aplicada, ele mostrou o mesmo comportamento da curva de absorção, sendo crescente do início da avaliação aos 120 dias após a emergência até os 300 dias após a emergência. Já o teor de potássio apresentou um potencial de acúmulo dos 120 até cerca de 210 dias após a emergência, com posterior queda. Apenas para a dose de 60 kg por hectare de nitrogênio é que foi obtida uma certa linearidade do acúmulo de nitrogênio, se mantendo em cerca de 13 gramas por quilo. Já o teor de cálcio, independente das doses de nitrogênio, ele demonstrou a mesma comportamento da curva, partindo de cerca de 19 gramas por quilo, apresentando um acréscimo até cerca de 210 dias após a emergência e tendo uma grande queda até os 300 dias após a emergência. Já o magnésio, ele demonstrou alguma diferença entre as doses de nitrogênio aplicadas, mas em geral ele apresentou um rápido acréscimo até os 210 dias após a emergência, com posterior queda até os 300 dias após a emergência. Já o enxofre, independente da dose de nitrogênio, ele também apresentou bastante acréscimo até o fim do ciclo, em algumas doses de nitrogênio apenas ficando abaixo. Concluindo o trabalho, então, dá para se dizer que a esfera da nutrição mineral de plantas é uma área ampla e de elevada complexidade, que exige a compreensão de diversos fatores que estão interligados entre si, principalmente aqueles relacionados ao clima, ao solo e à morfologia e fisiologia vegetal das plantas. As curvas de absorção de nutrientes, a marcha de absorção destes, a compreensão da forma com que ocorre o transporte e a translocação dentro da planta e a correta identificação de deficiências nutricionais são alguns instrumentos que contribuem para identificar dentro do ciclo de crescimento e desenvolvimento da planta os momentos em que se deve realizar o aporte de insumos para suprir demandas e determinadas exigências nutricionais. Então, as culturas dos agrupamentos das oleaginosas, dos cereais e das amiláceas apresentam diferenças nesses indicadores entre si, necessitando de um estudo detalhado de cada uma das situações de absorção e translocação de nutrientes, para tornar possível sempre contribuir com melhorias de manejo da lavoura.